Gente, só frases para entender esse detalhe dos gramáticos que não concordam com a regra geral. Porque a regra geral diz o quê? Adjetivo antes de dois substantivos ou vai ser sempre concordando com o mais próximo. Já o gramático, esses gramáticos, se o adjetivo está antes ou depois, falando de dois substantivos, mas ele é predicativo do objeto, tem que ficar apenas no plural. Ele não aceita concordar com o mais próximo. Então, vamos aprender isso. Então, olha só. Nós consideramos a funcionária e o funcionário. Olhem só. Ele está dizendo, nós consideramos alguém. Então, vem a pergunta. Como que nós consideramos esse alguém? Educado. Então, esse adjetivo está aceitando a pergunta como, e para confirmar, porque o sujeito é nós, então consideramos o que ou quem, a funcionária e o funcionário. Isso aqui é o objeto direto. Como é que eu ensinei a ter certeza de que o objeto direto tem predicativo do objeto? Transformando a funcionária e o funcionário em pronome oblíquo os. E você vai dizer, nós os consideramos educados. Então, eu fiz a pergunta como, transformei os dois substantivos no pronome oblíquo e o adjetivo continuou falando do objeto. Por isso, ele é predicativo do objeto. A segunda regra foi passar para a voz passiva analítica. Então, eu vou dizer, a funcionária e o funcionário são considerados educados por nós. Passei para a voz passiva analítica e o adjetivo se separou do objeto direto. Por isso, esse educados é predicativo do objeto. E de acordo com esses gramáticos, o adjetivo tem que ficar no plural. Agora, eu falei a mesma coisa, mas coloquei o adjetivo antes. O que eu vejo? Tem um artigo A aqui. Se o adjetivo está antes do artigo, ele já me disse, não sou adjunta de nominal, eu sou predicativo. Por isso, de acordo com essa regra do atenção, os gramáticos querem que o predicativo do objeto, depois de dois substantivos ou antes do substantivo, fiquem no plural. É o que está aqui. Ok? Agora, achei minha vizinha e meu vizinho. Como é que eu achei minha vizinha e meu vizinho? Preocupados. Então, eles estavam preocupados. Quando eu digo eu achei quem? Minha vizinha e meu vizinho. Vou transformar no pronome oblíquo. Sempre que tiver um adjetivo depois do objeto direto, façam essa troca. Transforme em pronome oblíquo. Como é que você vai falar? Eu os achei? Ou eu vou dizer eu os achei preocupados? Claro que eu vou ter que falar eu os achei preocupados. O que aconteceu com o adjetivo? Está falando do pronome oblíquo. É sem nenhuma dúvida predicativo do objeto. E como, de acordo com os gramáticos, não importa se ele está depois ou antes, ele vai dominar no plural. Então, achei preocupados minha vizinha e meu vizinho. E aqui não tem o artigo a, mas tem pronome adjetivo. Se o adjetivo está antes do pronome adjetivo, que é sempre adjunta de nominal, ele está me dizendo, eu sou predicativo. Então, nas duas frases, o adjetivo antes ou depois é predicativo do objeto e para eles sempre tem que estar no plural. Deixei o aluno e a aluna animados. Eu deixei quem? O aluno e a aluna. Como? Animados. Então, como é que eu vou ter certeza de que esse adjetivo é predicativo do objeto? Porque ele está depois. O que eu ensinei? Coloque o pronome oblíquo no lugar dos dois substantivos.
eu vou usar os. Então, eu vou falar, eu os deixei animados. Ou eu deixei-os animados. Todo adjetivo que fale de um pronome oblíquo é eternamente predicativo do objeto. Mas não importa se ele está depois ou antes, quem vai mandar é o plural. Aluno e aluna são eles, então, animados. Agora aqui, considero a novela e o filme. Eu quero esse adjetivo falando dos dois. Ele está depois. Pela regra geral, teria que concordar com os dois ou mais próximo, quando ele está depois. E quando ele está antes, só concorda com o mais próximo. Mas aqui, eu preciso saber se esse adjetivo é predicativo do objeto. Eles ou elas consideram que a novela e o filme fantásticos. Vou transformar no pronome oblíquo os. Eles, os, consideram fantástico. Pronto, já provou que é predicativo do objeto. E quando eu ponho antes, olha só, de novo, o adjetivo está antes do artigo dizendo para mim, eu nunca serei adjunta de nominal porque eu estou antes do artigo. Então, eu sou obrigatoriamente predicativo do objeto. Para esses gramáticos, tem que estar sempre no plural. Para a regra geral, eu posso concordar com o elemento mais próximo, quando está antes, e quando está depois, tanto faz, mas o mais próximo ou os dois. Deixei a mãe e a filha nervosa. Quem que deixou? Eu. Deixei quem? A mãe e a filha. Objeto direto. O adjetivo está depois. Então, quer dizer que eu deixei as duas como? Nervosas. Então, isso aqui é predicativo do objeto e não importa se está antes ou depois, quem vai dominar é o plural. Como são elas, feminino plural. Aqui, eu não preciso nem pensar. Adjetivo antes do artigo sempre vai ser predicativo. Ou do sujeito ou do objeto. Vai depender da frase. Considero a tarefa e o exercício. Quer dizer que eles ou elas consideram o quê? A tarefa e o exercício, os dois são difíceis. Esse adjetivo está depois dos dois substantivos. Mas se eu colocar antes, não vai ficar antes do artigo? Então, aqui, quando ele falar de dois, é só você colocar antes. Se ficar antes do artigo, ele já me disse. Esses dois são o objeto direto. Então, o adjetivo nas duas posições é predicativo do objeto. Mas se eu quiser confirmar, eles os consideram difíceis. Quando eu transformo os dois substantivos em pronome oblíquo, o adjetivo continua falando pronome oblíquo. É a prova, sem nenhuma dúvida, de que há predicativo do objeto. O juiz julgou o réu e a ré. O juiz julgou quem? O réu e a ré. São eles. Como que o juiz os julgou? Olha lá. O juiz os julgou culpados. Transformei o objeto direto no pronome oblíquo e o adjetivo continuou falando dele, provando que é predicativo do objeto. Por isso que se exige o plural. E quando eu coloco antes, olha o adjetivo antes do artigo. Esse truque é infalível. É só uma observação. Todo adjetivo antes do artigo, antes do numeral adjetivo, antes do pronome adjetivo, ele será sempre adjunto adnominal. Por isso, a regra dos gramáticos, que não concordam com a regra geral, dizem, se ele está antes ou depois, quem manda é o plural. Julguei a foto e o trabalho inadequados. Eu julguei o quê? A foto e o trabalho como? Inadequados. Estou na dúvida, é predicativo ou não é? Vamos transformar a foto e o trabalho no pronome oblíquo os. Eu os julguei inadequados? Com certeza. Olha lá,
colocou antes, está antes do artigo, sem nenhuma dúvida, ele é predicativo. E como ele está falando do objeto, ele é predicativo do objeto. E nas duas posições, depois ou antes, prevalece o plural. É o que eles querem. Considerei a matéria e a explicação. Eu considerei o quê? A matéria e a explicação. São elas. Como que eu as considerei? Transformei em pronome oblíquo e o adjetivo vai ficar. Como eu as considerei fáceis. Eu as considerei fáceis. Como o adjetivo fala do pronome oblíquo, prova que ele é predicativo do objeto e está depois, tem que ficar no plural. Mas quando eu ponho antes, eu posso concordar com o mais próximo, mas para esses gramáticos não há essa regra. Ele não aceita que concorde com o mais próximo. Ele diz que tem que ficar no plural. E eu tenho certeza de que ele é predicativo por causa desse A. Se o adjetivo está antes do artigo, prova que ele é predicativo. Como ele fala do objeto direto, então prova que ele é predicativo do objeto. E para esses gramáticos, o adjetivo depois ou antes, se é predicativo do objeto, tem que prevalecer o plural. E por último, a justiça declarou empresários auxiliares culpados. O adjetivo está depois de dois substantivos e aqui está antes de dois substantivos. O que eu tenho que verificar? Se ele é predicativo do objeto. Então, a justiça, sujeito, declarou o que ou quem? Declarou o empresário e os auxiliares. Como? Culpados. Agora eu tenho que ter certeza. Vou transformar o empresário e os auxiliares no pronome oblíquo os. A justiça os declarou culpados. Com certeza é predicativo do objeto. Mas quando eu ponho antes, o adjetivo está antes do artigo. Prova, sem nenhuma dúvida, de que o adjetivo será predicativo. Mas como ele está falando do objeto, ele tem que ser predicativo do objeto. E para esses gramáticos, não importa o adjetivo antes ou depois, quem prevalece é o plural. Por isso, atenção, estudem isso mais na véspera da prova. Porque se você colocar concordando com os dois ou com o mais próximo, estará certo do mesmo jeito. Isso quando for antes. Quando o adjetivo estiver antes dos dois substantivos, é que vai concordar sempre com o mais próximo. Quando ele estiver depois, se ele é predicativo, aí não tem opção. Vai ser sempre plural. Ok? Quando ele não é predicativo, é que depois do substantivo eu tenho as duas possibilidades. Mas plural ou concordar com o mais próximo. Isso está na regra 3. Na regra 4, quando fala no adjetivo antes, é que a gramática diz que pode concordar sempre com o mais próximo. E esses gramáticos dizem que se ele é predicativo do objeto, quem tem que mandar é o plural. Ok? Então, agora interrompemos essa parte e vamos para, como sempre, da mesma forma que na concordância verbal tem casos especiais, aqui também tem. Então, agora nós vamos entrar nos casos especiais.